A graça e a paz, meu amado, a graça e a paz, minha amada. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Eu quero já desafiar você a adorar o Senhor, desafiar você a esquecer todas as coisas que te afligiram ou te afligem nessa noite, para que você tenha total liberdade para adorar o Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero justificar primeiro a ausência do pastor Ciro e da Tati. Vocês sabem que eles estão fazendo um curso, uma conferência lá em São Paulo, lá em Campinas, sobre avivamento. Então, que a gente continue orando por eles. Devem estar voltando essa noite ou amanhã de manhã. Que Deus esteja liberando o caminho para eles, para que eles cheguem em paz. Justificar também a ausência do Márcio, da Nathalie, e do pastor Edson e da pastora Marga também estão viajando, estão de férias, todo mundo curtindo as férias, Corá, tá vendo? Então tem que aproveitar mesmo. Aqui é uma igreja que pensa assim, não é uma igreja que os pastores estão presos a ela, mas eles têm total liberdade também, e também precisam aproveitar esse tempo, e em breve nós teremos o nosso, em nome de Jesus. E pastor Dirley, a gente precisa orar por ele. Pastor Dirley fez um teste de Covid, ia fazer um teste de Covid, amanheceu hoje tossindo, não conseguiu fazer, achou prudente não permanecer conosco hoje, mas nós vamos orar pela saúde dele, para que ele não esteja com a Covid, que seja apenas uma alergia aí, um processo alérgico. Amém? Bom, vamos orar para que a gente continue e a gente inicie o nosso culto, porque entendemos que já começamos a cultuar o Senhor quando nós acordamos hoje. Então, desde já, quero abençoar a sua vida, para que você receba do Senhor o que Ele separou para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por chegarmos à tua casa, por, ó Deus, termos a oportunidade de te adorar e te engrandecer o nome. Nós exaltamos o teu nome porque sabemos que tu tens todo o poder e toda a autoridade sobre as nossas vidas, que tu és o dono das nossas vidas, e nós declaramos o nosso amor a ti. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que tu visite a cada um de nós, que tu passeie no nosso meio. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que tu toque no coração de cada uma das pessoas que vão entrar neste lugar. As que já chegaram, que elas também sejam impactadas com o teu amor e com a tua presença. Nós declaramos que tu tens liberdade nesse lugar. Declaramos que tu és o dono desse lugar. E te pedimos, ó Deus, que tu incline os seus ouvidos para esse lugar. Que receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor a ti, Senhor. Abençoa a vida do pastor Ciro. Abençoa a vida da Tati, que estão voltando de São Paulo. Que a tua bênção esteja sobre eles. Abençoa a vida do pastor Dirley, a sua família. Deus, nós declaramos saúde sobre eles. Te pedimos, ó Pai, a cura de toda e qualquer enfermidade sobre a sua vida. Nós abençoamos também a vida de Márcio, Nathalie, a vida do pastor Edson, a vida da pastora Marga, que também sejam alcançados com o teu Espírito Santo. Que a tua bênção recaia sobre cada um de nós, Pai, e que sejamos abençoados por ti. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Gente, só excepcionalmente hoje nós não teremos o culto baby aqui, que fica no nosso berçário. Mas as mães podem usar, se houver necessidade, os pais também, qualquer pessoa pode usar o berçário se tiver necessidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 16. Desculpa, capítulo 43, versículo 16. Isaías 43, 16. Abriu aí, meu amado? Quem tem bênção para contar aí, levanta a mão. Quem foi abençoado aí, levanta a mão. Amém? Eu fui abençoado. Uma vez Deus restaurou meu casamento, Aninha. O que Deus fez por você? Muitas coisas não vale, é pouco. Totti, o que Deus fez por você? O que Deus fez por você? Tira a máscara assim para ouvir. Grandes livramentos. Jonas, o que Deus fez? Livrou da morte. Mary, o que Deus fez? Amém. A minha vida. Andresa, o que Deus fez? Oh, te deu teus filhos. Rafael, o que Deus fez? Te salvou. Olha,
Sabe o que Deus fez também, cara? Deus também honrou a sua oração. Porque no meio daquela confusão toda, nasce Miguel. Saudável e lindo. Não é? A gente orou muito por Miguel. Que na época era Zika ou... Não era Zika ou... Que a Andresa poderia ter e as crianças estavam tendo dificuldades e nasciam com dificuldades. Mas Miguel veio são e veio lindo, parecido com o tio. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Versículo 16 diz o seguinte: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio de águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavaleiros de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está apagando. Versículo 18. Mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Poxa, Beto, tu só contou vitória aqui, cara. É o Miguelzinho, é livrar da morte. Eu não sei mais o que você falou ali, que eu esqueci. Mas olha quantas coisas Deus já fez na tua vida. E aí, Ele fala agora, para você não se esquecer, para você não se lembrar mais nada disso. É óbvio que há motivo de gratidão. É óbvio que há motivo de testemunho. Hoje, quando eu falo que o meu casamento foi restaurado, eu uso essa restauração para abençoar outros casamentos, para abençoar outras famílias. Mas o que Deus diz nessa noite é que a gente não precisa ficar lembrando dessas coisas que Ele fez. A gente não precisa mais lembrar disso. Sabe por quê? E aí o que me espantou e o que me alegrou, versículo 19. Pois agora vou fazer uma coisa nova. E isso logo vai acontecer. E de repente vocês verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. O que eu quero desafiar você é o seguinte: meu amado, tem experiências novas com o Senhor. Já passou esse tempo, isso daí você vai levar como experiências que você viveu. Mas enquanto você estiver com roupas velhas no teu armário, não tem espaço para roupa nova. Então, busque experiências novas com o Senhor. O Senhor diz que Ele vai fazer coisas novas. Esse ano é o nosso ano do avivamento. É o avivamento dessa igreja. É o avivamento dessa nação. E nós cremos nisso. E nós temos que nos preparar para isso. Porque senão nós vamos ficar vivendo do passado. Deus restaurou meu casamento há mais de 30 anos. Se eu viver só disso, Totti, o que eu tenho para acrescentar? O que eu tenho para viver? Nada. Eu preciso buscar experiências novas. Você precisa buscar experiências novas com o Senhor. O avivamento está batendo na nossa porta aí. E a gente precisa se movimentar para isso. É no deserto que Deus vai tratar de mim e de você. Ele vai fazer algo diferente comigo e com você. Versículo 20. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. E se você é o povo escolhido, aproveite, beba do que Deus separou para mim e para você. Aproveite das coisas novas que Deus separou para mim e para você. Deixa o teu passado para lá. E olha que eu estou falando de bênçãos. Eu não preciso nem falar dos teus sofrimentos. Eu estou falando do que Deus já deu para você. Ele quer dar muito mais. Vivi, Deus quer te dar muito mais do que você já recebeu até agora. Elaine, Deus quer transbordar a sua vida. E vai te dar muito mais do que você já recebeu até agora. É pouco, é muito pouco.
Vamos louvar? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, Restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és, meu Deus. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode louvar mais uma vez? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Você pode aplaudir ao Senhor? E é nesse mesmo espírito que, como noiva, nós clamamos também: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você com o seu coração deseje isso: Jesus, vem, porque nós somos a noiva dele. Deus tem preparado nesse tempo a sua noiva. E é nesse clamor que nós queremos glorificar o nome de Jesus, amém? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna De Jesus, o Rei dos Reis. breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda Já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. glória, glória, Aleluia. Glória, glória, aleluia. glória, glória, Aleluia. Vencendo, vem
o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, Aleluia. glória, glória, aleluia. Glória, glória, Aleluia. vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é
firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo, Senhor. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Aquele que venceu a morte, Santo, santo, santo. aquele que ressuscitou, Santo, santo, santo. oh, aquele que é o Senhor, Santo, santo, santo. leão da tribo de Judá, Santo, santo. raiz de Davi, Santo, santo, santo. estrela da manhã, Santo, santo, santo. o cavaleiro do cavalo branco, Santo, santo, santo. seus olhos como chamas de fogo, Santo, santo, santo. em sua boca uma espada afiada, Santo, santo, santo. está vestido com um manto de sangue, Santo, santo. na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo, 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 Santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Tu és santo. Santo, santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Tu és santo. Santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Deus, nós exaltamos o Teu nome aqui nesse lugar. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Em nome de Jesus, amém.
Você pode se assentar. Vou chamar a Paula aqui hoje. Paula vai trazer a palavra. É a mulher mais linda desse lugar. Não canso de falar isso, meu amor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, eu coloco a vida da Paula em tuas mãos. Que a tua bênção esteja sobre ela, que teu Espírito Santo transborde o seu coração, sua mente, seus pensamentos, seus lábios, que tu tenhas total liberdade sobre a sua vida. Dá autoridade a ela, dá, Senhor Deus, a tua liderança, a tua convicção do que tu tens colocado no coração dela para essa noite. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para receber de ti, para receber da tua palavra através da tua filha. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos. Amém. Amém. Você conseguiu sentir a presença do Senhor aqui? Muito bom, né? E é isso que a gente precisa buscar. Nós viemos aqui tão somente para isso, né? Nós não saímos da nossa casa num dia chuvoso. Olha o hábito da máscara, obrigada. Comunicação. Nós não saímos da nossa casa num dia chuvoso, num dia de frio, num dia onde poderíamos estar, né, no conforto da nossa casa, mas nós escolhemos estar aqui. Então, se nós estamos aqui, o nosso coração precisa ter sede do Senhor, o nosso coração precisa estar desejoso de receber da parte de Deus, o nosso coração precisa continuar em louvor e adoração. Que pena, né? O nosso momento de louvor terminou. Estava muito bom, não estava? Não estava, igreja? Amém. Estava muito bom, mas só que ele não terminou. Ele vai continuar no seu coração, no meu coração. Nós vamos continuar engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. Amém? E para nós começarmos hoje, né, Deus colocou no meu coração uma palavra cujo título é Um Coração Puro, e que está lá em Salmo 51, nos versículos 10 e 11, mas por enquanto, Rebeca, não precisa colocar agora. Por quê? A gente vai falar sobre a base, né, da mensagem, está nesse salmo, mas a gente vai voltar um pouquinho atrás, e aí a gente vai voltar lá em 2 Samuel. Por enquanto também não precisa abrir, a gente vai falar em 2 Samuel, vou voltar um pouquinho a história para você... para que você consiga lembrar, para aqueles que já conhecem, relembrar, e para aqueles que não conhecem, vão conhecer. Né? E a gente vai começar falando sobre Davi, sobre o rei Davi. Todo mundo aí conhece, já ouviu falar do rei Davi, não é isso? Davi foi considerado um homem... Não escutei, igreja. Isso aí, vamos aquecer, gente, vamos aquecer, porque nós precisamos estar participando aqui da palavra, porque senão ela não vai tomando o lugar que ela deve tomar na nossa vida, amém? Então, por isso, participa, interaja aí comigo. E Davi, ele foi considerado segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Só que, voltando aqui, contextualizando um pouquinho, você, há algumas partes atrás, Davi, num belo dia, né, todo o seu exército ele tinha ido para uma batalha e Davi tinha ficado no palácio. Davi almoçou, diz a Bíblia, e isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, né, e Davi almoçou, tirou aquele soninho da tarde e, de repente, se levantou. Enquanto todo o exército estava batalhando, estava guerreando, Davi, de repente, se levanta e vai andar pelo terraço do palácio, andar, até que, de repente, avistou Batseba. Mulher linda, mulher desejável aos olhos, mulher maravilhosa, devia ser um espetáculo de mulher, porém, ela tinha marido. Mas Davi era o rei, e Davi desejou Batseba. E o que ele mandou fazer como rei? Vai lá. Pega aquela mulher e traz para mim, por favor. E trazem
Batseba para o rei, e Davi tem relações com Batseba e manda ela de volta para o lugar dela, para a casa dela, para onde ela devia estar. Daí, a algum tempo, Batseba manda um recado e diz assim: estou grávida. Ora, como que você está grávida, mulher? Como que você está grávida? Urias estava lá na batalha, que era o marido dela. E agora, José, como que fica essa história de estou grávida? E aí o rei tem uma brilhante ideia, ele fala: putz, já sei o que eu vou fazer. Chama Urias, chama o cara, manda o cara vir. E Urias chega, né, e vai até a presença do rei. E aí Davi começa com aquele papinho: e aí, como é que tá? Todo mundo bem lá? Tá tudo certo? Tá tudo, né, tá tudo acontecendo como deveria estar? E bate aquele papo, né, meio que furado, mas no final da conversa ele diz assim: cara, vai para tua casa, pô, aproveita que está aqui, descansa, vai, fica lá na tua casa. Só que Urias se nega a ir para a casa dele, e ele fica deitado às portas do palácio, no local onde era o local dos servos estarem, o local dos guerreiros estarem. E aí essa notícia chega para Davi. Davi, o cara não foi para casa, porque qual que era a esperança de Davi? A partir do momento que esse cara botar o pezinho em casa, opa, a culpa foi dele. Mas o cara não foi embora. E aí Davi fala: pô, e agora? O que eu vou fazer? E aí ele manda chamar Urias de novo e fala: olha, Urias, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, né? E Urias come, bebe, e agora chega a hora de ir para casa. E vocês acham que Urias foi para casa? Não, não foi de novo. Para desespero de Davi. E agora? Uma encomenda chegando lá no ventre de Batseba. Urias está limpíssimo nessa história. Ele não mexeu em nada, não tocou em nada, então, assim, não tinha culpa de nada. O que Davi faz? Qual a brilhante ideia que ele tem naquela mente dele? Manda um bilhete pelo próprio Urias para o general que estava, né, na frente da guerra e fala assim: ó, faz o seguinte, bota Urias lá na frente da batalha, lá na frente mesmo da batalha, e vão com tudo. E aí, qual que é o resultado disso? O que vocês acham que aconteceu? Urias morreu. Urias morreu. Essa é uma parte, só para dar uma lembrada para vocês. Agora eu quero a ajuda do pessoal da comunicação para, por favor, colocar lá em 2 Samuel, aí no capítulo 12. É isso mesmo. Bora lá, então. E aí a gente vai ler do 12... Nós vamos ler o 12, vamos ler até o versículo 13. Vamos lá. Yahvé enviou o seu mensageiro Natã para falar com Davi. E assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade haviam 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. E ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu, e com ele e com os filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia nos seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas esse não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu essa tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar
4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então, Natã revelou a Davi: esse homem és tu. Para, congela. Imagino eu que o coração de Davi tenha parado naquele momento. Congelado. Vamos seguir. E assim dizia Yahvé, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. E assim dizia Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz desse sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que vos digo, tudo o que vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. E então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Até aí. E aí, todo mundo já conseguiu se situar, se localizar sobre o que a gente está falando, né? Sobre esse dilema, esse encontro com o Natã e o momento que certamente o coração de Davi parou por algum momento, né? E aí, a gente vê que, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: a gente pode ocultar muitas coisas, mas de Deus a gente nada esconde. Primeira coisa do que a gente vai falar nessa noite. A segunda coisa é o seguinte: fica firme e com teu coração aí bem aberto, porque ainda tem chance. Teve chance para Davi, tem chance para mim, tem chance para você. Você pode dizer um amém? E a terceira coisa que eu quero abrir os teus ouvidos, estimular que os teus ouvidos e teu coração seja aberto, é para te perguntar o seguinte: como está o teu coração hoje? Eu vou falar, eu vou continuar falando. Vou continuar falando porque a gente tem um tempo para ministrar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas fica tranquilo que eu não vou falar nem menos, nem mais do que Deus falou. Amém? Mas fica com isso aí na tua cabeça. Como que está o teu coração hoje? E a gente agora sim vai entrar na mensagem que se encontra lá no Salmo 51, nos versículos 10 e 11. Por favor, Rebeca, coloca lá. Nesse salmo... Opa, é difícil. Bora lá. Esse salmo ele foi escrito por Davi logo depois que ele foi confrontado por Natã. E no versículo 10 ele diz assim: ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, assim, Davi errou, Davi pecou, Davi foi confrontado, mas Davi entra naquele momento: opa, caí em mim e o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. E ele fala, né, nesse salmo, ele faz essa petição ao Senhor. Esse é um salmo de súplica, né, de arrependimento, e ele pede perdão ao Senhor porque ele entende aquilo que ele tinha feito, aquilo que era muito grave, muito sério. E ele fala: cria em mim um coração puro. E às vezes a gente fica pensando, né, criar um coração puro. Pô, como que
estava o coração de Davi? Era um coração o quê? Era um coração mau naquele momento. Naquele momento, vamos falar assim, ó, e ter atenção para isso, ó. Naquele momento, o coração de Davi era um coração mau. Era um coração egoísta, era um coração invejoso, era um coração que queria as coisas que eram dos outros, era um coração que estava nem aí para fazer o que tivesse que ser feito para que a vontade dele fosse satisfeita. Mas Davi consegue se arrepender e pedir perdão a Deus e dizer: cria em mim um coração puro. E aí, o que eu quero te falar nessa noite é que, muitas vezes, a gente vai olhar para a palavra e vai dizer assim: caramba, cara mau, Davi, segundo o coração de Deus, fazer umas coisas dessa, fazer ter umas atitudes dessa, nem eu que não sou rei, nem eu que não sou nada, não faria isso. É ou não é? A gente julga ou não julga o outro? Direto, alguém aí falou, direto, é isso aí. Julga direto. E nessa noite, eu quero convidar você a entender, assim como eu entendi, que algumas coisas, elas estão dentro do nosso coração, elas estão plantadas dentro do nosso coração e que a gente não tem percebido, a gente tem se acomodado com isso. E aí, para ilustrar um pouquinho, né, essa semana Beto foi me buscar no trem, né, no trabalho, na sexta-feira. E aí a gente parou num mercadinho, eu olhei uma abóbora assim, no mercadinho, e falei: levar essa abóbora aí, fazer um doce dessa abóbora aí. Quem gosta de doce de abóbora? Eita glória, doce com coco, abóbora com coco. Muito bom, né? E eu faço um doce, modéstia à parte. Estava ruim, né, Beto? Modéstia à parte, eu faço um doce gostoso. E aí, só que o que eu coloco? E todo mundo que faz um doce de abóbora, coloca a abóbora, coloca açúcar, coloca o coco e coloca... Oi? Cravo e canela. E eu também coloco cravo e canela, porque a abóbora, sem aquele cravinho, né, e a canela para dar um gosto, assim como no doce de banana, no doce de mamão verde, não tem graça nenhuma, né, a gente comer um doce assim. E eu coloco. E, geralmente, eu não tiro os cravos, porque eu falo assim, fica tão gostoso, e no dia seguinte parece que o gostinho do cravo fica melhor, não é, Elaine? E no outro dia está melhor ainda, e aí eu deixo o cravo. Só que, na verdade, quando eu faço esse doce, eu faço para a gente se alegrar, mas principalmente porque tem uma pessoinha aqui do meu lado esquerdo, né, que termina as refeições e a primeira coisa que ele fala é assim: fala, Nádia, fala. Tem um docinho aí? E eu faço principalmente para alegrar, né, ele, porque eu sei que ele gosta. E aí eu fiz o doce de abóbora. E aí, à medida que, geralmente, eu faço esse doce, ele come todo contente, né? Tem um docinho, ele vai lá, pá, enche o pote e ele começa a comer. Daqui a pouco ele... Daqui a pouco, no final do doce, ele já está tão irritado, ele já está com tanta raiva do doce, e ele já está muito irado, porque tem cravo, e parece que assim, o cravo só cai no pote de quem não gosta, não é? O louro do feijão só vai no prato de quem detesta louro, não é assim? E sempre acontece com ele. E aí, assim, eu fico feliz porque ele gosta do doce, mas tem mais o cravo, a canela, aí são as reclamações. Só que nesse sábado eu decidi, eu falei, agora eu vou fazer um doce que ele não vai reclamar. E aí eu pensei, antes de eu verter esse doce para a panela, eu vou catar os cravos todinho, vou tirar tudinho e vou verter. Só que fazendo uma coisa, fazendo outra, obviamente, eu me esqueci. Verti o doce todo para dentro do pote. Virei tudo. E aí, estava cheio de cravo, logicamente, né? E aí, a partir desse, eu falei, não, agora eu falei que eu me dispus no meu coração que eu ia catar, eu quero acertar, eu vou catar esses cravos. E aí eu comecei a catar esses cravos.
E vou te falar, até que eu descobri que tinha cravo pra caramba, você tem razão. Eu boto bastante cravo. Mas a partir desse momento eu comecei a fazer uma analogia e eu senti, né, no meu coração, comparando os cravos com o pecado. E aí eu fiquei pensando assim, a gente tem uma boa intenção. Davi não era mau o tempo todo. Davi era segundo o coração dele, então ele tinha boas intenções. Mas tinham coisas lá dentro que eram coisas más. E aí eu continuei refletindo sobre isso. E aí eu fiquei pensando, fazendo essa analogia do cravo, pecado e o doce à nossa vida, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente acha que a nossa vida está sem graça. Está sem sal, que nem uma abóbora. Sinceramente, a abóbora é um negócio sem graça, não é? É ou não é? Né? É aguada, você amassa, sai água pra caramba. É um negócio assim, meio sem graça. E as pessoas, às vezes, acham que as suas vidas estão exatamente assim, uma abóbora. E aí, começam a colocar o cravo para dar um gostinho. E esse cravo é o pecado. E hoje coloca um pecadinho. E por onde entra um, entra o outro. E daí, da onde entrou outro, vem mais um, e vem mais um, e vem mais um. E a Bíblia, lá no Salmo 42, diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado atrai outro pecado. E aí, enquanto eu estava refletindo sobre isso, né, sobre a necessidade de algumas pessoas de deixar a sua vida mais saborosa, convidando o pecado para fazer parte, o Senhor falou no meu coração o seguinte, o cravo, ele serve para dar um gosto temporário, mas ele não alimenta. Pegou aí, meu irmão? Pegou aí? Tem certeza? O cravo, ele vai dar um gostinho temporário. Mas, na verdade, o que alimenta é a abóbora. O que dá a sustância ali no negócio é a abóbora, é aquele negocinho sem graça que você resolveu colocar. E não o cravo. E as pessoas, e aí eu continuei pensando, né? E o Senhor continuou falando comigo e eu fiquei pensando o seguinte, as pessoas, por mais que elas gostem do cravo, por mais que elas gostem do sabor do cravo, elas podem até mastigar um pouquinho o cravo, mas depois o que elas fazem? Oi? Eita, que agora foi profundo. Elas cospem. Eu nunca vi ninguém, por mais que diga assim, eu amo cravo, eu nunca vi ninguém mastigar o cravo e engolir o cravo. Alguém já viu? Alguém engoliu o cravo? Eu não vejo. Eu vejo as pessoas, por mais que gostem de sentir aquele ardidinho, depois vão lá e tchum. E o pecado é desse mesmo jeito, ele traz um gosto temporário para a sua vida. Pegou? Ele vai trazer alguma coisa que naquele momento, ou por algum momento, ele vai dar um sabor, ele vai dar um gosto diferente, mas que ele não te alimenta. Ele vai dar um gosto temporário. Então, fica ligado, irmão, no que eu estou te falando nessa noite, porque muitas coisas, embora a gente está falando aqui do doce de abóbora, mas se você pensar lá na história do rei, e melhor, se você pensar no teu coração, é possível que você ache algum cravo aí dentro. E aí, voltando ao doce, né? Voltando mais uma vez ao doce, dessa vez eu queria acertar. Eu queria dessa vez, assim, arrebentar. Hoje ele não vai ter nada para falar do doce, hoje ele só vai ter elogio. E aí eu resolvi tirar cravo por cravo. Os maiores, que estavam assim, logo na superfície, moleza. Eu
pá, mesmo sem óculos, olhava assim, pá, tá aqui. Ia com garfo, opa, tá aqui. Opa, tá aqui. Mas tinham alguns que estavam bem escondidinhos. E o pote que eu resolvi colocar era um pote alto assim, ó, e fino. Então, eu ia com garfo assim, ó, fazendo assim com garfo, e alguns estavam escondidinhos lá por dentro. E estava difícil de achar. E aí eu vou confessar para vocês. Em alguns momentos que eu estava nesse caça-cravo, eu pensei em desistir. Porque eu estava olhando, e não achava mais. Aí tinha hora que eu dizia assim, não, agora acabou. Aí eu dizia, não, deixa eu dar mais uma garfada aqui. Aí quando levantava, parece que vinha o bicho lá, que estava, eu falei, meu Deus, onde que ele está escondido? Que eu não estou vendo. Mas a minha missão era cata-cravo. E eu não ia desistir enquanto eu não conseguisse tirar todos os cravos do doce. E aí, como todos nós, né, eu pensei isso, e certamente você também pensa nisso, não só em tarefas fáceis, mas em algumas tarefas difíceis da nossa vida. E aí, na hora, me veio assim na minha cabeça, cansei. Quer saber? Se tiver agora aqui um problema, na hora que ele comer, ele vai lá e ele que tire o cravo. Afinal, eu já estou em pé aqui, ó, um tempão catando, não estou achando mais nada, já estou ficando irritada, já estou ficando estressada com isso daqui. O que tem? É só um cravinho. E aí, o que eu te chamo a atenção é que nessas horas em que a gente se conforma com a mediocridade, em ser medíocre nas coisas, a gente deixa de avançar para o que é excelente. Alguém pode dizer aí um amém? Amém. Todas as vezes que você se conformar em ser o medíocre e dizer assim, tá bom, não consegui ser isso daqui, não consegui ser melhor nisso, dana-se, tá bom, não tem problema não. Você se torna um medíocre. E Deus não separou, nem eu, nem você, nem cada um de vocês, para sermos nem vivermos vida medíocre. Amém? Deus separou a mim e a você para viver o melhor dessa terra. Amém? Para comer o melhor dessa terra, para desfrutar do melhor dessa terra. Mas para isso existem opções. Existem coisas que Deus tem que fazer, porque Ele é Deus. Mas existem outras que Ele só pode fazer se nós dermos o primeiro passo. E aí, esse é outro alerta que vai ficar para cada um de nós nessa noite. Mediocridade não está com nada. Não faz parte do propósito de Deus para nenhum de nós. E a gente tem vivido uma vida medíocre muitas vezes porque a gente quer se prevalecer da misericórdia de Deus. Deixa, Deus vai me perdoar. Deixa, Deus está vendo que eu tentei. A gente insiste em viver uma vida do coitadismo, a vida do que assim, Deus sempre tem que ter peninha de mim, Deus sempre tem que entender que eu não estou conseguindo ir além, Deus sempre tem que entender que isso é muito difícil para mim, isso está me dando muito trabalho. E a gente tem vivido vidas assim, medíocres, confiando na misericórdia de Deus. E quando Deus tem algo muito maior, e pior, se conformando com alguns cravinhos pequenininhos que têm ficado na nossa vida. E que a gente precisa ter cuidado. Porque esses cravinhos, eles atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Isso que talvez você pense assim, é bobeirinha, é só um cravinho. Isso atrapalha a sua comunhão com o Senhor, porque o Senhor não pode compactuar com o pecado.
Muitas vezes o Senhor não age nas nossas vidas como nós até queríamos que Ele agisse, por conta dessa nossa mania de achar que está tudo bem, o Senhor vai me perdoar. Pô, não vai perdoar. Não vai perdoar. E se você tiver curiosidade de ler na sua casa, lê lá, ó, em Samuel, lá no capítulo 12, em 2 Samuel, no capítulo 12, e depois, né, as outras coisas que foram acontecendo, a mão do Senhor pesou sim sobre Davi, sobre a casa de Davi. Ele não matou Davi, como Davi falou assim, eita, esse homem devia ser fulminado, devia pagar 4 vezes a cordeirinha. Né? Deus não agiu da mesma forma, Deus não matou a Davi, mas a casa de Davi sofreu as consequências. Então, meu irmão, para de achar que um cravinho não tem problema. Para de achar. E aí, à medida que eu ia catando aqueles cravos, eu ia pensando nos cravos que estavam no meu coração. Porque está pensando que o meu coração é melhor do que o teu? Claro que não. Meu coração tem cravo também, que precisa ser tirado. E aí eu tive uma oportunidade muito boa, muito única, de poder chamar pelo nome cada cravo que eu ia me lembrando e dizendo, e dando autoridade para o Senhor, arranca, tira, esse eu não quero mais, esse não vai mais fazer parte da minha vida. E é isso que a gente precisa a cada dia, ter um coração primeiro disposto a querer arrancar as coisas que já estão ali. E aí eu decidi, eu continuei ficando ali, né, com aquele garfo arando o doce, arando aquela terra ali, e eu vou te dizer, vai dar trabalho, meu irmão, arar o seu coração e o meu coração também, isso dá trabalho, vai doer, vai, porque muitas vezes a gente já tem ali o cravo de estimação, e não vai querer tirar. Mas eu estou te falando, ara o teu coração, deixa o Senhor tratar o teu coração, retira esses cravos, para que você não venha ter consequências piores. Pior para você e muitas vezes que vai chegar na tua descendência, na tua família. Então isso é sério pra caramba. Isso é assim... Não é só um doce de abóbora, isso é uma analogia séria pra caramba que a gente está trazendo aqui, que eu estou trazendo para você nessa noite. E tem cravos, né, e tem coisas que a gente já sabe o nome, como aqueles cravos grandes que eu ia identificando logo e ia lá com garfo. Eu já sabia também no meu coração quais são esses cravos grandes, né? Mas tem outros cravos que só com o olhar do Eterno que a gente consegue ter a visibilidade, trazer luz, trazer à tona. E para isso, eu queria que a Rebeca colocasse ali para mim o Salmo 139, nos versículos 23 e 24, por favor. Pô, tu é rápida, hein? Não dá nem para beber minha água. O Salmo 139, ele vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, ou algum sentimento impuro, em outras versões, ou em outras, um sentimento mau, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, tem cravo que você não vai conseguir ver. Por mais que você tenha disposição, por mais que você tenha disponibilidade, mas tem cravo que você não vai querer ver, não vai conseguir ver pela tua ótica. Então, é hora de usar aqui, ó, entender que nessa hora a gente precisa clamar ao Senhor. Senhor, me mostra aquilo que eu não estou enxergando. Tira. Porque só Ele sabe o que está no nosso coração. Talvez a gente esteja mostrando um coração lindo e apetitoso,
mas só Deus sabe o tanto de cravo que tem no seu coração. Às vezes, a gente está com aquele coração maquiado, aquele doce, pô, bacana, aquele coração bonito, mas quando mergulha a colher, é só cravo. E ele realmente é o único que pode mostrar, trazer luz, fazer subir aquilo que está totalmente escondido, aquilo que já tomou parte, aquilo que já meio que está lá para dentro, né? E aí eu queria que a Rebeca colocasse lá em Jeremias 17, 9 e 10. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então, a gente muitas vezes, quando fala, né, de coração assim, virou um símbolo, né, universal, que você pode falar várias coisas através desse símbolo, coração, mas que quando a gente traz para a nossa vida, para a questão aí do sentimento e tudo, a própria palavra diz que enganoso é o coração. Então, muitas vezes, né, a gente até ouve pessoas falando assim, ai, senti no meu coração. Ou então, ai, não senti isso no meu coração. Coração é músculo. Coração mesmo é músculo. Então, a gente precisa expor os nossos sentimentos e o que vai dentro da gente para o Senhor. Porque tudo aquilo que a gente acumula e que a gente diz que é o nosso coração, ou que está no nosso coração, a palavra diz também que a nossa boca acaba falando daquilo que o coração está cheio. Então, pega mais essa. Começa a analisar o que está dentro do teu coração, porque assim, tua boca vai acabar falando em algum momento. Igual eu li uma historinha lá, né? Que o cara estava com uma xícara de café e alguém veio, empurrou o cara e caiu o café, enfim. E aí a pessoa falou, pô, você derramou café, olha aí. E ele falou, é a única coisa que eu tenho dentro da minha xícara, café, eu só podia derramar café. Então, vamos olhar o que tem dentro do nosso coração, dentro dessa, sabe, dessa nossa xícara, porque em algum momento, se alguém esbarrar na gente, blum, vai sair. Vai sair. Então, a hora é agora, é a hora do catacravo, é a hora de olhar o que tem dentro do nosso coração para que a gente não seja contaminado, traído e exterminado pelo nosso engano do nosso coração, que a gente assim chama, né? E aí talvez você pense assim, caramba, então tá russo para mim, né? Porque, pô, a primeira proposta foi pensar como está o meu coração hoje. Já vi que coração é cravo, cravo pecado, e, pô, Davi, né, se lascou e tudo, e meu coração está ruim, né? Meu coração tem muita coisa aqui dentro que não era para estar. Mas eu queria que você lesse junto comigo, lá em Joel, no capítulo 2, versículo 13. Joel 2,13 diz assim, dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Todo mundo quieto? Hã? O quê?
Só a Priscila que consegue dar um glória a Deus? Meu irmão, teu coração está cheio de cravo. O que está passando aí nessa tua cabeça, pelo amor de Cristo? Às 19h07 da noite, teu coração está cheio de cravo, meu irmão. Tu já viu o que aconteceu com Davi? A gente já falou do cravo, a gente acaba de ter uma revelação ali, a chave do sucesso, e você continua sentado assim. Rebeca, bota aí de novo, que agora agora não é possível. Acho que agora o povo vai glorificar. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, o vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Glória a Deus por isso, minha gente. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele é capaz de fazer, mesmo te achando do jeito que está, me achando do jeito que está, Ele é capaz de usar misericórdia, e Ele é capaz de reverter, de fazer nova a nossa sorte. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo da gente dar glória a Deus o tempo inteiro, esse texto de Joel. Vamos parar de fingir que a gente se arrependeu. Rasgar a veste, sentir, sentindo, tem gente que sente tanto, que se treme, que pula, que se sente tanto, mas está sentindo aquilo, amém, mas assim, Deus quer que você esteja rasgando o teu coração, o teu eu mesmo, porque senão, é palhaçada, é coisa do momento, é ondinha, e assim, como ele foi com Davi, livrou Davi da morte, Ele vai ser com cada um de nós. Ele tem uma nova chance, Ele nos dá uma nova oportunidade, amém? E isso a gente vai ver lá no Salmo 51, versículo 17, para confirmar isso. Como que a gente recebe de Deus essa nova chance? É que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, e um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Davi, quando foi confrontado por Natã, que imagino que a bombinha dele aqui, deve ter parado por segundos, na mesma hora que a mente dele entendeu, ele grita, pequei contra o Senhor. Pequei, isso aí, alguém gritou aí, pequei contra o Senhor, mas o Senhor é bom e o Senhor restaurou a sorte de Davi. E não foi por isso que Davi deixou de ser aquilo que Deus tinha preparado para ele, para quem ele pudesse ser. Amém? E aí, quando, isso aí, sim, ficou claro. E aí eu falei para Deus assim, já entendi, Deus, tá tranquilo, já entendi que tem que catar o cravo, já entendi que tem que tirar o pecado, já entendi que eu tenho que me arrepender, já entendi o que eu tenho que fazer. Agora, o que eu não entendi é como é que lá no versículo 10 está dizendo, cria em mim um coração puro. Eu fiquei pensando, eu falei, mas como? Coração corrompido, que é o coração do homem, um coração, duro muitas vezes, um coração impenetrável muitas vezes, e eu fiquei pensando como Deus seria capaz de criar um novo coração, assim como Davi pediu, cria em mim. De início, veio logo na minha cabeça assim, aquela coisa da mágica, plim, cria em mim, e Deus criou. E eu fiquei pensando, como que seria, e fiquei questionando isso. E começou a vir a tranquilidade e a paz do Senhor, me lembrando de que Ele é o Criador. A primeira coisa que Ele fez, abre lá, Rebeca, por favor, em Gênesis 1, nos versículos 1 e 2.
Deus é um Deus criador. Então, a primeira desconstrução que começou a vir em mim foi o seguinte, olha só, ele criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, esses versículos vieram na minha cabeça e eu pude, glória a Deus, dizer, é mesmo, o meu Pai, o meu Deus, Ele é criador. Não me interessa como que Davi estava pedindo, cria em mim, não me importa como que foi isso, mas meu Deus, o meu Pai, é o Deus criador. É o Deus que do nada, do caos, do vazio, do escuro, do confuso, ele começou a dar ordem e criar coisa a coisa que nós vemos nos dias de hoje. Amém? Do nada, ele começou a fazer o tudo. E aí, talvez, né, a tua cabeça pudesse até agora estar pensando assim, mas Deus, então, como que vai criar em mim? Pô, tá ruim para o meu lado e tudo. Mas olha só, se o teu coração hoje está um caos, está como a terra lá, escuro, sem forma, vazia, acende dentro de você a esperança de quem é o teu Pai, de quem você é e de que Ele é o Deus criador, capaz de te dar, sim, um novo coração. Você pode dizer um amém por isso? Ninguém aqui está precisando receber um novo coração? Pô, então dá só para mim, Senhor. Mas Ele pode nos dar um novo coração aqui nessa noite. O Beto falou sobre novas experiências. O Beto abriu o culto sem saber sobre o que eu ia falar. Ele começou a falar sobre assim, olha, vamos deixar o velho no lugar do velho, o passado no lugar do passado, e vamos viver o novo de Deus. E é isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite, que Ele vai nos dar um novo coração. Ele vai tirar o nosso coração de pedra e colocar na gente outra vez um coração de carne, amém? Um coração sensível, um coração que tem se preocupado com as coisas de Deus. Coração que não quer mais viver de cravo em cravo, de alegria em alegria, mas um coração perene, um coração constante, um coração que tem recebido de Deus, que tem enxergado quem é Deus na nossa vida e que a gente quer mais e mais ser cheio, ser pleno desse coração cheio de Deus. Então, a gente tem que, a partir dessa noite, entender que é possível, sim, que as coisas que ficaram para trás fiquem no seu para trás. E que, a partir do dia que se chama hoje, é o dia que Deus quer mudar o meu e o seu coração. Amém? Não permita que aconteça a retirada do Espírito Santo, da minha e nem da sua vida, a retirada do Senhor. Davi, bota de novo lá no Salmo 51, no 10 e no 11, Rebeca, no 11. Davi fala assim, o pedido de Davi, não me afaste da tua presença e nem tire de mim o teu Santo Espírito. E aí eu me lembro daquela pregação do pastor Ciro que diz assim, quando Deus vai embora. Pode ser também, meu irmão, que assim, até agora, até esse momento, talvez você esteja me escutando, porque tipo, estou aqui, mas entenda que você não está aqui à toa, e nem eu estou aqui à toa. Doeu para mim. Tomara que doa para você também, porque na dor a gente conserta. Amém? E Deus, Ele mantém ainda o Espírito dEle pairando sobre a face das águas, ainda que nós, o nosso coração, a nossa mente, esteja como a terra, um caos, sem forma e vazia. Mas o pior de tudo é quando a gente ouve isso tudo, ouve palavra de esperança,
mas a gente não tem o temor do Senhor. E ali naquele versículo, Davi pede assim, olha, não retira de mim o teu espírito. E eu me lembro da história de Sansão, lá em Juízes, no capítulo 16, versículo 20, onde pela última vez Dalila fala assim, Sansão, Sansão, acorda, acorda que os filisteus estão vindo contra ti. E o que acontece? Por mais uma vez, Sansão fala assim, por mais uma vez ele vai me livrar, me livrou até agora. Por mais essa vez ele vai me livrar. Mas mal sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Rebeca, coloca aí, isso é forte demais. Caramba, isso é forte demais. E me dá um temor, é Juízes, capítulo 16, versículo 20. Me dá um temor quando eu penso nisso. Meu coração treme. Meu coração fica pequeno. Eu fico sem chão quando eu penso. Olha lá o que está falando. Ó. Então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Oh, gente, isso é triste demais. E quantas vezes a gente tem brincado, achando que o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, para, tipo assim, faça aquilo que a gente quiser fazer, que o Espírito está aí para respaldar. Não, para. Vamos parar com isso, minha gente. Vamos parar com isso eu. Vamos parar com isso você. Porque pode ser que em algum momento aconteça aquilo ali, ó. Para de se acostumar, pelo amor de Deus, de que o Espírito Santo é o teu funcionário e que ele tem que estar ali para te respaldar em todas as coisas. Para com isso. Ele é o Espírito Santo de Deus, ele é muita coisa para você. Ele é muita coisa para mim. Então, quando a gente meditou nesses 2 versículos, que foi o tema base, né, da palavra, que fala, cria em mim, ó Deus, ai, que legal, cria, mas não retira de mim. E esse não retirar de mim e de você, não vai depender de Deus, porque por Ele faz morada e habitação eterna dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Mas a gente aqui, ó, expulsa, expele o Senhor com as nossas atitudes e com os nossos cravinhos que a gente insiste em deixar. Então, que nessa noite a gente comece a enxergar que Deus tem um propósito muito maior para a nossa vida do que a gente viveu até hoje. Que a gente, a partir dessa noite, comece a entender e dizer assim, Senhor, nessa noite, eu estou aqui para retirar todos os cravos que têm atrapalhado a minha comunhão contigo. Senhor, nessa noite, eu estou aqui para dizer para o Senhor que o Senhor tem liberdade de fazer isso. Porque o Senhor só mexe aonde Ele tem liberdade, aonde Ele não tem liberdade, Ele não vai mexer. E essa liberdade só quem dá ao Senhor é você. É você que tem essa chave para dizer assim, ó, Senhor, está aqui a chave do meu coração, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Senhor, está aqui a chave da minha vida. Senhor, tira de mim, faz o que tem que ser feito, mas não me deixa perder o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito. E para encerrar, eu queria te dizer que assim, ó, Davi,
o homem segundo o coração de Deus, era igualzinho a gente. Errou, deu mole, pecou, fez coisa muito feia, mas ele era capaz de se humilhar e de se arrepender. E quando a gente consegue, né, fazer isso, a gente tem de volta, a gente tem restituído, né, o nosso lugar de filho, a gente tem restituído o nosso propósito, aquilo que Deus planejou através da nossa vida para outros e para a gente mesmo. Então, que essa seja uma noite de restituição, que a gente consiga entregar e se sentir novamente restituído da nossa honra pelo Senhor. A gente ser restituído da alegria que o pecado muitas vezes já levou embora, porque já contaminou. Que seja uma noite diferente, uma noite realmente de entrega.